vez, sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso canal Kardecizando, de pequenas palestras espíritas. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da alma. Nós vamos direto para a pergunta 145, onde Kardec perguntou da seguinte forma: como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Veja bem que Kardec quer saber por que esses homens do passado aí não chegaram ao conhecimento da verdade. Eu sei, ele também era um homem de ciência, um homem de inteligência, um pesquisador, e como todos os homens da época, de gênio, eles acreditavam que o que sabiam já era suficiente, coitados, né? Então, eles sequer desconfiavam que a verdade de Deus, ela é infinita. Então, não é, por mais que seja inteligente o homem na Terra, o que ele sabe o distancia ainda o deixa muito distante da verdade de Deus. Eu diria que é a mesma distância que separa o homem dos animais. É essa distância que separa o homem da verdade absoluta que pertence só a Deus. Mas nós, homens inteligentes e orgulhosos na Terra, a gente pensa e sempre acha que sabe de tudo porque entendeu isso ou entendeu aquilo, e as mais das vezes porque entendeu um pouquinho acima do que entendeu ou que entenderam os nossos irmãos de retaguarda, aqueles menos capacitados intelectualmente para entenderem essas coisas, né? Mas antes de continuar, eu quero mais uma vez pedir a todos vocês, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de darem um like se gostarem do nosso trabalho, de compartilharem e divulgarem isso para o máximo de pessoas possível. Muito bem, então o Espírito de Verdade respondeu essa pergunta assim: esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Vejam bem, todos esses homens inteligentes do passado, filósofos, Sócrates, Platão, essa gente todinha do passado aí e outros, eles eram precursores da eterna doutrina espírita. Vamos dizer assim como João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista veio antes, pregava ali pelo deserto, gritava contra as coisas erradas que aquele rei Herodes maluco fazia. Essa foi a causa da decapitação dele. Mas antes ele veio como que aplanando a estrada por onde Jesus iria percorrer. Assim são todos esses homens. Todos eles se sacrificaram. Esses são os homens que eu chamo de verdadeiros servos do Senhor. Vieram de planos de vida que não temos a mínima condição de aquilatar a grandeza. E chegaram aqui, naquelas rudes condições de vida, mas para tentar trazer para a gente alguma coisa. E é lógico que todos eles, mesmo esses homens de gênio, mergulhados na carne, eles cometiam erros, né? Então o Kardec quis saber disso aí, e eles deram essa resposta. Eles eram os precursores da eterna doutrina. Prepararam os caminhos, vejam bem. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. Assim foi com todos. Quantos erros, por exemplo, Moisés não cometeu? É só pegar a Bíblia e ler a Bíblia com isenção de espírito, que a gente vai ver quantos erros nosso irmão Moisés cometeu, o grande legislador hebreu. Mas e daí? Dá para alguém aí dizer de onde veio aquele homem e as condições que ele estava vivendo ali no meio, vamos dizer, de um povo complicado, guerreiro, birrento, como são até hoje os nossos irmãos judeus? Então tinha que conduzir a coisa ali quase que a ferro e fogo, tá? Então o que ele dizia ali tinha que ser verdade, certo? E até hoje os povos de hoje, terceiro milênio, ainda tomam como verdade absoluta. Graças a Deus já há as divergências, as controvérsias, que vão todas conduzindo o homem para a verdade absoluta. Ou seja, dá para entender aí que nós temos que caminhar muito ainda, né? Porque mesmo esses homens, com todos os erros que eles cometeram, o livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, fala assim, tudo que eles fizeram, tá, serve para realçar a verdade, para trazer a verdade para todos nós, entenderam? Olha o que eles dizem aqui sobre isso aqui. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra, né? Por exemplo, quando Moisés criou uma lei lá de olho por olho, dente por dente,
matou, tem que morrer, cortou o dedo de alguém, tem que fazer a mesma coisa, né? Então tudo isso aí tem uma finalidade, uma utilidade, uma época bastante selvática da humanidade, mas porém ao mesmo tempo serve para nos mostrar que não é isso que Deus quer. Deus não quer isso, porque se Deus quisesse isso, Deus viria pessoalmente e diria isso. Moisés até escreveu lá, está lá, que o Senhor mandou fazer isso, que o Senhor mandou fazer aquilo. Não confunda, meus irmãos, legislação civil de Moisés com a vontade divina. A vontade divina se resume numa só pergunta, ou melhor, numa só determinação, que está lá no Velho Testamento. Deus não quer que o ímpio morra, mas que o ímpio se converta. Porque o ímpio está a caminho da evolução. É filho de Deus, está caminhando. Se Deus quisesse acabar com ele, Deus não teria criado. Dá para entender? Então, mesmo os erros do nosso irmão Moisés, hoje nos servem para realçar para nós o verdadeiro sentido. Moisés passou, Davi, Salomão, tanta gente boa do passado, todos eles, eu chamo, servos do Senhor, que vieram para cá, foram preparando o caminho para o Messias vir um dia. E de lá para cá, outros vieram preparando o caminho para a doutrina espírita, que viria um dia esclarecer para todos nós o que Deus quer para nós, que está no Evangelho de Jesus e que todos nós hoje já conspurcamos, já pegamos direitinho, juntamos bonitinho, guardamos numa gaveta e falamos para as pessoas da forma que queremos, da forma que nos convém, da forma que nos dá lucro ou qualquer tipo de vantagem. Muito bem. Demais, esses erros, ok, terminando aqui, demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Um estudo comparativo bem aprofundado, certo? Vai esclarecer muitas verdades dentro desses erros. Tá? Mas isso é coisa para o tempo ainda. Hoje nós ainda estamos aqui vivendo, nos digladiando por causa desses erros e verdades. Eu entendo que alguém do passado errou a fazer isso, se transforma num abrigo com o meu irmão da atualidade que entende o contrário. É aquilo que os Espíritos sempre falam: procurai antes vos entenderem. Enquanto vocês não entenderem, não se entenderem mutuamente, a coisa vai ficar bem difícil para vocês. Ou seja, bem difícil no sentido, a gente vai sofrer muito mais. E o exemplo é a própria Terra, a situação está aí, guerras na iminência de vivermos aí uma guerra, uma terceira guerra mundial nuclear para destruir metade daquele hemisfério norte do planeta, o Brasil do jeito que está. Ou seja, alguém já observou aí como o mal está assim, andando livremente na Terra e fazendo o que bem quer? E esse mal transita por onde? Por dentro de nós. Agora imagine esse mal no passado. Como é que um legislador do passado teria que fazer para conter esse tipo de coisa, não é mesmo? Muito bem. Então todos esses homens aí são os grandes precursores. Tem um precursor bem moderno que eu admiro muito e pessoas aí falam contra ele, dizem que ele já está ultrapassado. Eu, pessoalmente, não sou um estudioso do assunto, que é psicologia, mas não acho que está ultrapassado, não. Chama-se Dr. Sigmund Freud, o pai da psicologia, o homem que deu início ao estudo da mente, dos problemas humanos, curar as pessoas através das palavras. Então eu já vejo hoje pessoas, até psicólogos modernos, dizendo: não, Freud já está ultrapassado, isso não é assim mais assim não. Eu, pessoalmente, não sou psicólogo, não estudei psicologia, mas acredito que não. Como é que alguém que lançou a base, o que aquela pessoa falou, a base, que até hoje não teve nada que desconstruísse, pode estar ultrapassado? Por exemplo, pode dizer que o Evangelho de Jesus está ultrapassado? Por causa da maneira como Jesus falou, está ultrapassado alguma coisa? Como? Então estejam atentos que pode aparecer algum maluco aí e dizer que o Evangelho de Jesus já mudou, não é mais assim não, e acabou. Pode desconstruir a ideia, um fundamento divino para todos nós. Até hoje eu não vejo nenhuma situação na Terra, nenhuma situação humana, agora eu vou tirar só por mim, que eu esteja vivendo e que não tem uma explicação do Evangelho. Ou melhor, que não tem uma explicação na falta de aplicação do Evangelho na minha vida. Então eu exorto a todos vocês, procurem na falta de aplicação do Evangelho em vossas vidas, que vocês verão a causa dos problemas. Então pode dizer-se que o Evangelho do Senhor está ultrapassado? Não.
Tá? Jesus foi, vamos dizer, o precursor final da vontade divina, daquilo que Deus quer para nós. A doutrina espírita é o esclarecimento final, porque Jesus já sabia que tudo ia ser conspurcado pelos homens, e até em 1862, né? Melhor, desculpa, em 1857, surge Allan Kardec para reviver tudo isso aí, através dessas orientações do Espírito de Verdade. Uma coisa, por exemplo, que pode ter sido um erro do passado desses precursores, mas que não tolda o trabalho deles de nenhuma, de nada. Como é que eu diria? Não tira o mérito, vamos dizer, de tudo que eles falaram e de tudo que eles pensaram. Olha bem, naquela época algumas pessoas falavam assim, e Kardec fez essa pergunta. Se não fosse alguma coisa, Kardec não fazia. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm por todas o objeto da humanidade. Tem por objeto a humanidade, o bem geral da obra geral de criação. Nós voltaremos a falar ainda sobre essa pergunta no próximo vídeo que nós vamos lançar. Nós vamos voltar a falar ainda sobre essa 146. Mas por hora eu fico por aqui. Agradeço a Deus Todo-Poderoso por estar aqui com vocês, por ter vocês me assistindo. Peço a Deus mais uma vez que abençoe a todos vocês e seus familiares. Fiquem com Deus.